Na aula de hoje, nós vamos fazer uma correção da prova, só para constar para vocês verem o que vocês erraram ou acertaram, tá bom? Eu sei que no final dá a resposta, mas é só para vocês terem uma explicação de cada pergunta. A primeira é sobre a contaminação e a reprodução do vírus da dengue. A gente sabe bastante informação sobre ela, mas é sempre bom a gente firmar bem, né? Então, sobre a contaminação e reprodução do vírus da dengue, foi veiculada nas redes sociais as seguintes informações. O vírus da dengue é bem forte e pode se reproduzir em água muito suja. Essa afirmação está correta? Bom, primeiramente, a primeira alternativa é verdade porque o mosquito tem se desenvolvido na água suja. O vírus ele se desenvolve dentro do mosquito, que se reproduz, que bota os seus ovos na água suja. Então, essa afirmação ela não está correta, né? É mito porque o vírus precisa de um hospedeiro para se desenvolver. Bom, essa é uma opção. Vamos ver se tem uma melhor. É verdade, uma vez que o vírus pode se reproduzir em água parada ou suja. Quem se reproduz é o mosquito, que bota o ovo na água, esse ovo eclode e vira larva. A larva se desenvolve na água. É mito porque o mosquito e o vírus se desenvolvem juntos. Isso é mentira, né? E o mosquito Aedes não transmite apenas dengue, mas também malária. Isso não é verdade. Então, acho que fica B, né? Mito, porque o vírus precisa de um hospedeiro para se desenvolver. A 2. Quais das viroses apresentadas são de transmissão respiratória? Bom, a gente já elimina a dengue da A, que não é respiratória, a herpes, que é sexual. Agora, o vírus influenza, H1N1, catapora e cachumba é uma possibilidade. Vamos ver se tem uma melhor. Zika, dengue, malária. Herpes não, porque é DST. Zika, dengue é através do mosquito. Hepatite, através da água ou sexualmente. Tuberculose aérea, raiva é pela saliva do cachorro. Então fica vírus influenza, H1N1, catapora e cachumba, de transmissão aérea. Qual a importância das bactérias? São seres unicelulares? Isso é uma característica, não uma importância, né? B. Não apresentam importância significativa porque são maléficas ao ser humano, nem todas. A maior parte pode ser, elas são até benéficas para o meio ambiente e para o ser humano. São fotossintetizantes, liberando gás carbônico na atmosfera. Fotossintetizante não libera gás carbônico na atmosfera, né? Na verdade, libera oxigênio. Causam inúmeras doenças, principalmente infecção hospitalar. Causam, né? Mas não é por isso que elas são importantes. E aí, são decompositores de matéria orgânica, são úteis na indústria farmacêutica e alimentícia. Essa aqui é a opção mais correta. 4. Dentro do intestino grosso do ser humano existem inúmeras bactérias que desempenham funções específicas para o organismo. Assinale a alternativa que melhor explica a importância desses seres. A. A flora intestinal só é importante em seres vivos ruminantes. Isso não é verdade porque nós, seres humanos, temos e não somos ruminantes. B. Quando eliminamos as fezes, muitas bactérias vão junto. Bom, não é por isso que ela é importante, né? Apesar de ser um fato, né? Por isso que não é bom. Tem que ter um tratamento, um saneamento básico, um tratamento da água, né? Porque realmente tem bactéria. Mas para que a flora intestinal serve? Né? A flora intestinal é importante para a formação das fezes. É uma das opções, apesar dela não fazer as fezes, elas vivem no mesmo intestino onde as fezes são formadas, que é o intestino grosso. Vamos ver a D e a E se melhor responde. A flora intestinal é importante porque produz vitaminas, digere alimentos e protege o órgão contra agentes patogênicos. Olha, isso aqui é uma boa opção. Vamos ver se a E está melhor. A flora intestinal é maléfica para o corpo e deve ser controlada com o uso de medicamentos. Não, isso não é correto, muito pelo contrário, né? Ela só traz benefícios para nós, então fica a alternativa D. A 5. A poliomielite foi erradicada do Brasil na década de 90, mas mesmo assim a campanha de vacinação continua. Por quê? A. Porque a população precisa se conscientizar dos efeitos do vírus. A.
a população realmente precisa se conscientizar a todo tempo dos efeitos dos vírus. Porém, a campanha de vacinação não continua por causa de uma conscientização, né? B, porque os hospitais precisam manter o controle da população? Acho que não, né? Porque o vírus da poliomielite pode voltar. Se a gente não tomar cuidado, ele volta e pode voltar bem pior. Vamos ver a D. Porque o vírus mutante pode voltar? Bom, a campanha de vacinação continua porque o vírus pode voltar, mas não é porque é um vírus mutante, né? Então a C está mais correta que a D por enquanto. Porque os órgãos públicos precisam justificar a produção de vacina. Não, isso não é o motivo, né? O motivo que eles precisam, né, é manter a população imune. 6. Os bacteriófagos são vírus que parasitam bactérias. Uma das alternativas explica como ocorre a reprodução desses vírus. A. O vírus entra em contato com a bactéria, injeta seu material genético que passa a comandar o metabolismo bacteriano e a produzir novas cópias virais. Bom, a A pode ser uma opção. Vamos ver se tem alguma melhor. O vírus penetra na bactéria e utiliza os componentes da célula para produzir cópias de si mesmo e infectar novas bactérias. A B também é uma boa. Vamos ver a C. O vírus não consegue ultrapassar a parede celular. Consegue. O vírus sinaliza para a bactéria deixá-lo entrar e produzir novas cópias. Não, no caso, o vírus não sinaliza, ele simplesmente injeta seu material genético. E o vírus utiliza o material genético bacteriano porque ele não tem. O vírus tem material genético, o que ele não tem é a maquinaria para a produção de novos vírus. Vamos analisar a A e a B novamente. O vírus entra em contato com a bactéria, injeta seu material genético que passa a comandar o metabolismo bacteriano e a produzir novas cópias virais. O vírus penetra na bactéria e utiliza o componente da célula para produzir cópias de si mesmo e infectar novas bactérias. Gente, ainda assim, eu creio que a A seja mais correta, porque o intuito dele é controlar o metabolismo bacteriano, principalmente o DNA bacteriano, para produzir novas cópias dele. A B está falando que ele utiliza os componentes da célula, mas ele precisa que a célula faça novas cópias, principalmente cópia do material genético. Então, a A fica mais correta que a B. Sapos e serpentes são chamados de animais pecilotérmicos. Explique por quê. Animais endotérmicos e ectotérmicos são sinônimos. Não. Endotérmicos controlam o seu próprio metabolismo. Na verdade, eles têm controle. O corpo, o metabolismo tem o controle, né? O sistema nervoso controla a temperatura do corpo. Os animais que são pecilotérmicos ou ectotérmicos não conseguem. Eles não têm esse mecanismo. Então, a temperatura corporal varia de acordo com a temperatura ambiental. B. Os sapos vivem na água, por isso não precisam se preocupar com mudanças de temperatura. Bom, isso não é muito verdade, né? Porque, tudo bem ele viver na água, e a água é mais equilibrada, de fato, na temperatura é mais equilibrada. É uma temperatura constante, mas pode ver que no verão você observa muito mais sapo do que no inverno, né? C. São animais que controlam a temperatura do seu corpo devido ao metabolismo rápido. O metabolismo rápido é o que faz o corpo aquecer. E já os pecilotérmicos não têm isso, tá? Vamos ver a D. Porque são animais que não conseguem controlar a própria temperatura corporal. E por isso variam de acordo com o ambiente. Acho que essa aqui está mais adequada, não é mesmo? Aí, são animais que vivem em ambientes com temperatura estável para não mudar a temperatura do corpo. Não. Os animais pecilotérmicos podem viver, por exemplo, em desertos que tem uma variação de temperatura ambiental muito grande. Mesmo assim, vivem bem. Então, fica a alternativa D. 8. Em quais temperaturas a dilatação da água tem um comportamento anômalo, ou seja, diferente? Ao ferver,
porque a única molécula que faz é 100 graus Celsius. Tudo bem que isso é característica da água, mas muitas outras substâncias também, ao ferver, elas viram gases, né? Mas isso não explica a dilatação da água como um comportamento anômalo ainda, né? B. Quando a água congela, os corpos tendem a comprimir durante o congelamento, mas a água dilata. Muito bem. Por isso que uma das explicações de você colocar uma garrafa de vidro cheia de água dentro do congelador, ela vai estourar, porque a água dilata. C. O gelo, quando começa a derreter, não é um comportamento anômalo, né? O ar que pode ficar líquido igual ao nitrogênio, não tem nada a ver com, né, dilatação da água. E a água que congela menos 10 graus. Não, ela congela 0 grau. Então fica B mesmo, né, que ela dilata. Quais são os tipos de propagação de calor? Bom, nós temos a propagação de calor por convecção, por irradiação e por condução. Então, vamos ver. Propagação, calorimetração, transformação. Nenhum deles são tipos de propagação de calor. Convecção pode ser, irradiação pode ser, mas transmutação não. Contração, convecção e radiação. Irradiação e convecção eu concordo, mas contração não. Contração dos materiais quando eles congelam, esfriam. Irradiação, transformação, dilatação. Radiação sim, mas transformação e dilatação não. Então fica convecção, condução e radiação. A 10. Os beduínos moram no deserto, explique o motivo pelo qual suas roupas são feitas de lã. Bom, devido à cultura deles usar esse tipo de tecido. Não, você não justifica morar no deserto e usar lã por uma questão cultural, né? Tem um resultado biológico aí, né? Fisiológico do corpo. Porque o sol poderia causar queimaduras. Bom, aí eles ficam com o rosto e com as mãos estampadas, né? Então eles poderiam ter queimaduras nessas partes, mas não é por isso, apesar de contribuir para proteger, vai. C, porque os tecidos de lã são excelentes isolantes térmicos e evitam a troca de calor entre o corpo e o ambiente. Por incrível que pareça, eles estão bem protegidos usando lã no deserto do que roupas assim quentes, digamos assim. Porque a lã aquece durante a noite fria do deserto. A lã não aquece. O que acontece é que a lã isola o corpo do ar atmosférico, do ambiente. Então, o próprio corpo aquece. O próprio corpo se aquece porque não perde calor para o ambiente. E a lã funciona como isolante térmico, impedindo que o calor entre no corpo. O calor não entra no corpo. O calor é gerado pelo metabolismo do nosso corpo. A lã só impede que nós não percamos esse calor. Então fica a alternativa C. Bom, pessoal, se tiver algum problema com a correção, se tiver algum problema com a sua nota, pode vir conversar comigo que a gente dá um jeito e conserta, tá? Espero que tenha elucidado, que você tenha entendido da sua nota, por que você teve essa pontuação, e até a próxima aula.